Bacana. Ô, Luiz, já só aproveitando o gancho aqui, você tem algum caso assim que você ilustra, talvez no seu trabalho lá ou em outros exemplos, alguma consequência assim de escolha inadequada ou de uma avaliação incompleta nas propriedades do material? Tenho. Eu tenho algumas situações, né? Eu brinco com os meus alunos que eu errei muito quando eu era engenheiro. Né? E eu falo isso sem a menor vergonha. E outra coisa que eu falo é o seguinte: eu errei muito e ninguém nunca descobriu nenhum erro que eu cometi. E aí o pessoal deve pensar assim: nossa, olha só, ele escondia tudo, ele resolvia rápido. Não. Quando eu errava, eu via que eu tinha errado, eu chamava um camarada e falava assim: amigão, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Fiz um, cometi um erro aqui, e eu preciso que você me ajude a resolver. Você me ajuda? Então, assim, quando você já expõe a sua falha, né? O pessoal já tem uma boa vontade em ajudar a resolver. Então, eu brinco que ninguém nunca descobriu nenhum erro que eu cometi na indústria, porque eu sempre antecipei, eu sempre contei, né, a todos Aham. o que aconteceu. E eu lembro que um desses erros quase custou um equipamento que estava pronto, equipamento de alguns milhões de reais, estava pronto já para ir pro canteiro do cliente, né? Eu lembro que num desses equipamentos, né, o vaso de pressão, quem tiver curiosidade depois, pesquisa vaso de pressão, torre de processamento de petróleo. Basicamente, eles são os que eu trabalhava mais, que eu projetava mais, eles eram verticais, então era como se fosse vasos cilíndricos verticais, mas muito altos, de 30, 40 metros de altura. Cilíndricos e ali dentro desses vasos, muita gente já deve ter visto, né, colocar numa escala muito pequena, é como se fosse um botijão de gás, né? Só que com vários bocais para entrada e saída de fluidos, de produtos ou subprodutos do processo, e muito mais altos, né? E que aí envolve uma série de questões para o cálculo estático do equipamento, né? Mas tudo bem. E como uma das minhas funções era a especificação de materiais, é, o fechamento desse cilindro são as partes que fecham esse cilindro, a gente chama de tampos, né? Que são os, a, as extremidades do cilindro, né? A inferior e a superior. E normalmente eles têm uma forma ou esférica, semisférica, ou então elíptica, mas a mais comum é o que a gente chama de tampo torisférico. Ele basicamente tem um toroide na lateral e uma calota esférica no topo. No topo do tampo, né? E o processo de obtenção dessa forma, ele é um processo muito severo, um processo de conformação mecânica chamado de rebordeamento. Então, basicamente, o processo de obtenção desse tampo, você pega um disco do metal, do aço que você está conformando, e coloca na máquina chamada rebordeadeira. O que essa máquina faz? Ela tem duas massas, duas esferas praticamente, que pressionam o material na região onde ele tem que ser curvado, e esse material fica girando por entre essas duas esferas, esses dois rolos de conformação aí. E quando ele vai fazendo isso, ele vai estirando, né? Vai alongando um pouco ali para formar a curvatura. E alguns desses processos eles são muito severos, a depender da espessura da chapa, né? E do raio de conformação. Você tem que fazer durante, no meio do processo de rebordeamento. Uma das normas do cliente falava que a gente tinha que tirar o equipamento da rebordeadeira num estágio intermediário e promover um tratamento térmico nesse material, que era um tratamento térmico de alívio de tensões ou normalização, não lembro. Acho que o objetivo final, o objetivo por trás desse tratamento térmico intermediário era como a fibra ela tinha sofrido muita deformação mecânica, os grãos do material já não estavam como deveriam estar no começo, né? Então, quando você faz esse tratamento de normalização, você busca trazer a microestrutura do material à forma que ela era originalmente. Então, beleza. Então, o que deveria ser feito era, durante o tratamento, durante a conformação mecânica, no meio do processo, eu deveria trazer o tampo para um tratamento térmico,
aliviar as tensões, fazer a normalização e depois voltar para continuar o rebordeamento. Era o processo natural e normatizado, inclusive, né? Só que aí que tá, né? Em uma das. E o fabricante desse tampo, ele não era. A gente não fabricou, a empresa não fabricou. Nós não tínhamos esse equipamento chamado rebordeadeira. A gente tinha que mandar para um fabricante terceiro. E aí, como eu estava comprando o procedimento de conformação mecânica, a especificação técnica do procedimento era minha também. Então eu tinha que definir para o fornecedor o seguinte: olha, durante 50% da conformação você vai parar, fazer o tratamento térmico e voltar. Só que não tinha isso na minha especificação, ou seja, eu errei na especificação técnica, né? E aí tudo bem, mas o cliente conseguiu, o fornecedor conseguiu fazer o tampo, mesmo sem esse processo intermediário, sem problema nenhum, e devolveu para a gente o tampo. Montamos o tampo no equipamento. O equipamento estava deitadinho na carreta lá, só para emitir a nota fiscal e ir embora. Aí chegou o inspetor do cliente, né? Existe um documento final também para esse tipo de equipamento chamado Databook. O Databook ele compreende todos os documentos, todos, do processo de fabricação do equipamento. Desde certificado de matéria-prima até especificação de procedimento de soldagem e tudo mais. E aí o cliente chegou e falou assim: ó, tô vendo aqui o Databook, não consegui identificar o tratamento térmico intermediário no tampo tal. E é um tampo crítico tal, a gente precisa que esse tratamento seja feito, precisa que você me mostre esse tratamento. Aí eu, né, já tinha muito tempo isso, fui buscar, não tinha. Aí eu falei: gente, mas o fornecedor não fez o tratamento térmico? Então a tendência é já ir jogar Aham. a culpa pro fornecedor, né? Só que eu falei: não, pera aí, deixa eu ver se eu pedi para ele fazer primeiro, né? E eu não tinha pedido, né? Então, só que aí que tá também a importância de você conhecer de materiais, né? Eu Aham. sabia que aquele processo de normalização intermediário, o alívio de tensões, ele servia para reduzir a dureza do material naquela região. Porque a gente sabe que um dos processos para aumento de dureza em materiais é a deformação plástica, que provocado por uma conformação mecânica, por exemplo. Então, se naquela região o tampo tivesse muito duro, acima de um limite estabelecido na norma também do cliente, o tampo estava rejeitado, estava reprovado. Mas, aí eu argumentei com o inspetor, se, mesmo sem o tratamento térmico intermediário, nós medirmos a dureza no tampo, na região do tampo, e essa dureza estiver abaixo do valor da norma, nós podemos aprovar o equipamento sem problema nenhum. Aí o cliente aceitou a medição, falou assim: não, então vamos medir. E aí o inspetor da qualidade da empresa foi, realizou a medição, e a medição deu dentro dos parâmetros que a gente precisava. E aí o inspetor liberou o equipamento, né? Mas assim, hoje contando parece ter sido muito simples, né? Aham. Mas na hora um engenheiro jovem, né, um cliente grande, Sim. um problema de valor muito alto, Imagina. foi um pouco tenso, né, o momento, mas deu certo. No Aham. final